paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos ao canal Vanguarda Bíblica. Hoje vou abordar uma das perguntas mais difíceis da fé cristã. A pergunta que faz ateus zombarem de nós, que faz crentes fracos perderem a fé e que pastores evitem responder do púlpito. Se Deus é todo-poderoso e todo-amoroso, por que Ele permitiu que 6 milhões de judeus, seu próprio povo escolhido, fossem sistematicamente exterminados nos campos de concentração nazistas? Esta pergunta não é apenas acadêmica, ela ataca o próprio coração da nossa fé. Ou Deus não é todo-poderoso, e então por que adorá-lo? Ou Ele não é todo-amoroso, e então como confiar nele? Ou Ele simplesmente não existe, como dizem os céticos? Auschwitz, Treblinka, Bergen-Belsen, nomes que representam o abismo mais profundo da crueldade humana. Crianças judias sendo separadas de suas mães, famílias inteiras desaparecendo em fumaça, um povo inteiro quase extinto. E o que fez o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Onde estava o Deus que prometeu em Gênesis capítulo 12, versículo 3? Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Hoje não vou dar respostas fáceis ou clichês teológicos. Vou mergulhar fundo na palavra de Deus, na história e na teologia para oferecer uma resposta bíblica honesta a esta pergunta devastadora. Mas eu aviso, se você quer fé superficial e respostas simples, este vídeo não é para você. Se você quer grappling real com as questões mais profundas da existência, fica até o final. Se você está pronto para enfrentar a pergunta mais difícil da fé, ativa o sininho e se prepara para uma jornada teológica intensa. Bloco 1. Enfrentando a questão do mal. Primeiro precisamos ser honestos sobre a dimensão real do problema que estamos enfrentando. A realidade inegável. Vamos começar com os fatos históricos que não podemos negar. Entre 1941 e 1945, o regime nazista de Adolf Hitler sistematicamente assassinou aproximadamente 6 milhões de judeus europeus. Não foram mortos em combate, foram caçados, capturados, transportados como gado e exterminados em câmaras de gás. 1/3 de toda a população judaica mundial foi eliminada em 4 anos. Famílias inteiras, avós, pais, filhos, bebês, apagadas da face da terra. E isto não aconteceu em algum lugar obscuro do mundo. Aconteceu no coração da Europa cristã, em países onde o cristianismo era a religião majoritária há mais de 1000 anos. O problema teológico. Este é o que os teólogos chamam de problema do mal, ou teodiceia, como justificar a bondade de Deus diante do mal extremo. O filósofo grego Epicuro formulou este dilema há 2300 anos. Deus quer prevenir o mal, mas não pode, então não é onipotente. Pode prevenir o mal, mas não quer, então não é benevolente. Pode e quer prevenir o mal, então de onde vem o mal? Não pode nem quer, então por que chamá-lo de Deus? As respostas inadequadas. Muitas respostas cristãs ao Holocausto são teologicamente inadequadas. Deus estava testando os judeus. Blasfêmia. Sugerir que Deus usou Hitler para testar seu povo é tornar Deus autor do mal. Os judeus estavam sendo punidos. Heresia antissemita sugere que crianças judias mereciam morrer por supostos pecados. Deus estava misteriosamente trabalhando. Escape intelectual. Usar mistério como resposta é admitir derrota teológica. Deus não podia interferir no livre-arbítrio. Inconsistência. Se Deus nunca interfere, por que oramos por milagres? A pergunta real não é, por que existe mal no mundo? A Bíblia explica isso claramente pela queda. A pergunta real é, por que Deus permite mal tão extremo contra seu próprio povo escolhido? Esta pergunta nos força a examinar nossa compreensão mais profunda sobre a natureza de Deus, o propósito do sofrimento, o significado da história, o destino final da humanidade. Bloco 2. A resposta bíblica sobre sofrimento. Agora vamos buscar na própria palavra de Deus como Ele mesmo responde à questão do sofrimento extremo. O modelo de Jó. O livro de Jó é exatamente sobre esta questão. Por que Deus permite sofrimento extremo em pessoas justas? Jó perdeu tudo,
filhos, riquezas, saúde, numa única semana. E o que Jó perguntou? Exatamente o que perguntamos sobre o holocausto. Em Jó capítulo 3, versículo 11. Porque não morri eu desde a madre? Porque não expirei ao sair do ventre? Em Jó capítulo 13, versículo 24. Porque escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? São as mesmas perguntas dos sobreviventes do holocausto. A resposta de Deus a Jó. E como Deus respondeu a Jó, não explicando o porquê, mas revelando o quem. Em Jó capítulo 38, versículos 4 a 7. Onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Faze-mo saber, se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Deus não deu uma explicação filosófica. Ele revelou sua grandeza transcendente e sua sabedoria infinita que ultrapassa nossa compreensão finita. O servo sofredor de Isaías. Mas o Antigo Testamento vai além de Jó. Em Isaías capítulo 53, encontramos a profecia do servo sofredor. Versículos 3 a 5. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Este texto revela algo profundo. O próprio Deus, na pessoa do Messias, escolheu sofrer injustamente para redimir a humanidade. Deus no sofrimento, não fora dele. Aqui está uma verdade fundamental que muda tudo. Deus não está fora do sofrimento observando friamente. Deus entrou no sofrimento. Jesus Cristo, Deus encarnado, experimentou rejeição do seu próprio povo, traição de seus amigos íntimos, tortura física extrema, abandono aparente do Pai, morte injusta e humilhante. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. A cruz como resposta ao mal. A cruz de Cristo é a resposta definitiva de Deus ao problema do mal. Não uma explicação intelectual, mas uma demonstração prática. Na cruz, vemos que 1. Deus não é indiferente ao sofrimento. Ele mesmo sofreu 2. O mal não terá a última palavra. Será julgado definitivamente 3. O sofrimento pode ter propósito redentor, como teve na cruz 4. A justiça será feita. No julgamento final, Deus não nos deu uma explicação sobre o holocausto. Ele nos deu sua própria vida na cruz como garantia de que ele se importa e agirá. Bloco 3. O holocausto na profecia bíblica. Mas há outro ângulo que precisamos examinar. Será que a Bíblia anteviu o holocausto como parte do plano profético? As profecias sobre dispersão de Israel. Jesus mesmo profetizou sobre a dispersão do povo judeu. Em Lucas capítulo 21, versículos 20 a 24. E quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Esta profecia se cumpriu literalmente em 70 d.C., com a destruição de Jerusalém pelos romanos, iniciando a dispersão judaica de quase 1900 anos. Deuteronômio e as maldições proféticas.
Mas há profecias ainda mais específicas sobre o que aconteceria aos judeus durante a dispersão. Em Deuteronômio capítulo 28, versículos 64 a 67. E o Senhor te espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra, e ali servirás a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, madeira e pedra. E nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso. Porém o Senhor ali te dará coração tremente, e desfalecimento dos olhos, e desmaio da alma. E a tua vida como suspensa estará diante de ti, e estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Pela manhã dirás, quem me dera fosse tarde, e à tarde dirás, quem me dera fosse manhã. Pelo pavor do teu coração, com que estarás pavorado, e pelo que verás com os teus olhos. Esta descrição, coração tremente, desfalecimento dos olhos, desmaio da alma, vida suspensa, é uma descrição profética precisa da condição psicológica das vítimas dos campos de concentração, a profecia dos ossos secos. Mas a profecia não para na dispersão. Ezequiel capítulo 37 profetiza sobre a restauração de Israel. Versículos 11 a 12. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo cortados. Portanto profetiza, e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. A expressão, ossos secos e sepulcros, ganha significado assombroso quando lembramos que o Holocausto literalmente transformou corpos em cinzas e ossos. 1948. O cumprimento profético. E o que aconteceu apenas 3 anos depois do fim do Holocausto? Em 14 de maio de 1948, Israel foi restaurado como nação depois de quase 1900 anos. Isaías, capítulo 66, versículo 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto, e já deu à luz seus filhos. Israel literalmente nasceu num só dia, 14 de maio de 1948. A perspectiva profética. Do ponto de vista profético, o Holocausto foi 1. Cumprimento das profecias sobre dispersão e sofrimento. 2. Catalisador para o cumprimento das profecias de restauração. 3. Preparação para os eventos dos últimos tempos. Isso não significa que Deus causou o Holocausto, mas que sua soberania é tão grande que ele pode usar até mesmo os atos mais malignos dos homens para cumprir seus propósitos eternos. Bloco 4. A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Agora chegamos ao cerne teológico da questão: como conciliar a soberania de Deus com a responsabilidade humana? O paradoxo bíblico. A Bíblia simultaneamente ensina: Deus é soberano sobre tudo. Isaías, capítulo 46, versículo 10. Que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Os homens são responsáveis por suas ações. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio ficará sobre ele. Como resolver este paradoxo? O modelo de José. A história de José no Egito nos dá um modelo bíblico para compreender como Deus pode usar atos malignos para propósitos bons. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José disse aos irmãos que o venderam como escravo: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Observe, os irmãos intentaram mal, foram 100% responsáveis. Deus intentou para bem,
usou soberanamente para seus propósitos. O resultado foi preservação de vida, não destruição. Aplicação ao Holocausto. Aplicando este princípio ao Holocausto, Hitler e os nazistas intentaram mal, exterminar os judeus. Sua responsabilidade é total e serão julgados eternamente, mas Deus pode ter usado mesmo isto para cumprir profecias sobre restauração de Israel. Isto não minimiza o horror do Holocausto, nem desculpa os perpetradores. Simplesmente reconhece a capacidade soberana de Deus de trazer bem até das piores maldades humanas. A questão do timing divino. Por que Deus não interveio para impedir o Holocausto? A mesma pergunta poderia ser feita sobre a crucificação. Por que Deus não impediu a crucificação de Jesus? A resposta em ambos os casos é: porque havia um propósito maior sendo cumprido. Na cruz, a redenção da humanidade; no Holocausto, a restauração profética de Israel. Isso não torna o mal bom, mas mostra como Deus pode usar até o mal extremo para seus propósitos eternos. A diferença entre decretar e permitir. Teologicamente, precisamos distinguir entre o que Deus decreta ativamente, o que Deus causa diretamente e permite passivamente. O que Deus não impede por razões soberanas. Deus não decretou o Holocausto. Ele o permitiu dentro de sua soberania misteriosa, sabendo que poderia usar mesmo isto para cumprir seus propósitos proféticos. Bloco 5. A justiça final e a esperança eterna. Mas nossa resposta não estaria completa sem abordar a questão da justiça final. A promessa do julgamento final. Uma das razões pelas quais o problema do mal nos incomoda tanto é que vemos injustiça aparentemente sem punição. Hitler se suicidou, escapou da justiça humana completa. Mas a Bíblia promete julgamento final. Em Apocalipse capítulo 20, versículos 12 e 13. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um, segundo as suas obras. Hitler, todos os nazistas, todos os colaboradores e ditadores, todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. A ressurreição dos mortos. Mas há esperança ainda maior. As vítimas do Holocausto não permanecerão mortas para sempre. Jesus disse em João capítulo 5, versículos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. As crianças judias que foram mortas nos campos de concentração ressuscitarão para a vida eterna. Seus algozes ressuscitarão para a condenação eterna. A justiça perfeita. No julgamento final, haverá justiça perfeita. Para as vítimas, ressurreição gloriosa, consolação eterna, participação no reino de Deus, vingança divina sobre seus opressores. Para os algozes, prestação de contas completa, punição proporcional aos crimes, separação eterna de Deus, tormento consciente eterno. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A perspectiva da eternidade. Paulo nos dá a perspectiva eterna em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Paulo chama até seus sofrimentos extremos de leves e momentâneos, quando comparados com a glória eterna muito excelente. Isso não minimiza o sofrimento real, mas coloca-o na perspectiva da eternidade. Bloco 6. Aplicação prática e pastoral. Como aplicamos estas verdades teológicas às situações práticas da vida? Para quem está sofrendo. Se você está passando por sofrimento extremo, 1. Deus conhece sua dor.
Ele mesmo sofreu na cruz. 2. Seu sofrimento não é esquecido, será recompensado na eternidade. 3. Deus pode usar sua dor para propósitos maiores que você não vê. 4. A justiça será feita no tribunal de Cristo. 5. Isto não é o fim, a ressurreição está vindo. Para quem questiona a fé, se o problema do mal está abalando sua fé, primeiro, suas perguntas são válidas, Jó também as teve. Segundo, Deus é grande o suficiente para suas dúvidas mais profundas. Terceiro, a cruz é a resposta. Deus se importa e agiu. 4. A eternidade mudará tudo. Esta perspectiva é temporária. 5. Você não precisa entender tudo para confiar em Deus, para quem quer ajudar. Se você quer ser parte da solução ao sofrimento, 1. Seja presença, como Jesus foi presente no sofrimento. 2. Lute contra a injustiça. Seja agente da justiça de Deus. 3. Console os aflitos com a consolação que você recebeu. 4. Profetize esperança. Anuncie a vitória final de Deus. 5. Viva a ressurreição. Demonstre que a vida vence a morte. Conclusão teológica profunda. Síntese final. Então, por que Deus permitiu o Holocausto? A resposta bíblica honesta é: 1. Não sabemos todos os detalhes dos propósitos soberanos de Deus. 2. Mas sabemos o caráter de Deus, revelado em Jesus Cristo. 3. Sabemos que Deus sofre conosco. Não está distante da dor. 4. Sabemos que haverá justiça no julgamento final. 5. Sabemos que haverá restauração na ressurreição. A pergunta não é se Deus é bom. A cruz prova que Ele é. A pergunta é se confiamos nele mesmo quando não entendemos completamente. Palavra profética. Para aqueles que perderam a fé por causa do sofrimento, Deus diz através de Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nossa compreensão limitada não invalida a bondade infinita de Deus. Desafio final. O Holocausto nos desafia a 1. Tomar o mal a sério, nunca minimizá-lo ou ignorá-lo. 2. Confiar em Deus mesmo sem entender, como Jó fez. 3. Trabalhar contra a injustiça, ser agentes de transformação. 4. Viver na esperança da ressurreição, porque a morte não vence. 5. Amar profundamente, porque o amor é mais forte que a morte. Se este vídeo trouxe luz à pergunta mais difícil da sua fé, deixe o like e compartilhe com outros que lutam com estas questões. Nos comentários me contem como vocês lidam com o problema do mal e sofrimento em suas vidas. Que outras perguntas difíceis vocês gostariam que eu abordasse? Se inscrevam no canal e ativem o sininho para que essa mensagem alcance outras pessoas, porque semana que vem vamos abordar outra pergunta difícil. Se Deus é amor, por que mandou matar mulheres e crianças no Antigo Testamento? Lembrem-se, nossa fé não precisa temer as perguntas mais difíceis. A verdade sempre resiste ao escrutínio mais rigoroso. Que Deus abençoe vocês na jornada de fé corajosa e intelectualmente honesta. Até a próxima, defensores da vanguarda bíblica.